Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico e bem-vindo à Liturgia da Palavra Dominical, que é o quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos todos os domingos os textos que são propostos pela Igreja para a nossa santificação, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, por meio da reflexão da Santa Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós celebramos a Sagrada Família, a Igreja celebra a Sagrada Família de Jesus, Maria e José, né, dentro da oitava da Páscoa. Então, nós vamos meditar um pouco sobre a família de Jesus, a Sagrada Família de Jesus. Iniciaremos pelo Santo Evangelho, que no ano C é tirado do Evangelista São Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 52. O Evangelho de hoje vem falar de Jesus no templo, aos 12 anos. E tem muito o que nos dizer. Veja, vai dizer o seguinte, né? Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiu para a festa como de costume. Então era de costume Jesus subir junto com seus pais todos os anos para a festa da Páscoa, para o templo, para celebrar a festa da Páscoa judia. E o Evangelho já nos aponta o caminho que nós devemos fazer com os nossos filhos. Para a casa do Pai. Levá-los para o templo, levá-los para Deus, levá-los para a casa do Pai. Ou devemos fazer também da nossa casa uma igreja, um templo, uma igreja doméstica, como dizia São João Paulo II. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Era costume de Jesus e seus pais irem às festas na igreja. E hoje nós negligenciamos as festas da igreja. Nós negligenciamos a necessidade de celebrar as festas litúrgicas, né? Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Então não é que Maria era uma irresponsável ou José era um negligente e por isso deixaram, esqueceram, perderam Jesus. Não, eles simplesmente não notaram Jesus que ficou em Jerusalém. E por que não notaram? Porque era de costume. Não vou entrar em detalhe aqui como eram as caravanas, né, naquela época de Jesus. Era imensa, a ponto de que, veja o que diz o Evangelho. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Então, os pais de Jesus nem imaginavam que seu filho estava perdido. Apenas caminharam um dia inteiro pensando que ele estava na caravana com seus parentes. E veja o que é dito depois, né? Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. No entanto, não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Então veja, 3 dias depois, aqui já é uma imagem, uma figura, uma tipologia da morte de Jesus. 3 dias de Jesus sepultado. Que a mãe, né, a Santíssima Virgem Maria, o procuraria e não o encontraria. Só depois dos 3 dias, só depois da ressurreição. Né, que já é uma figura para isso. Né? Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Que bom seria se as pessoas se admirassem com a inteligência dos nossos filhos. Isso mostraria que nós estaríamos educando-os de maneira correta. Que nós estaríamos levando os nossos filhos para crescer em graça e sabedoria. E continua o texto. Todos que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha, que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que ele lhes dissera. Veja, mesmo não compreendendo as palavras que ele disseram, Jesus deixou algo aqui muito importante, que os nossos filhos precisam aprender. Eles necessitam, é uma questão vital que eles aprendam a necessidade de estar na casa do Pai do céu, na casa de Deus, na igreja. O único lugar, a única barca onde verdadeiramente estamos seguros.
E eu não estou falando somente do templo, mas eu estou falando da comunidade dos santos. Como São Paulo afirma na segunda leitura de hoje. Ah, Denis, mas não tem coisas erradas na igreja? Não acontece, acontece. Acontece. Mas se você educar o seu filho, ele vai saber distinguir o que é certo e o que é errado. Ele vai, se você der a ele a confiança necessária, ele vai te contar se algo estiver acontecendo. E mesmo se não estiver sendo dito, um dia Deus te revelará, com toda certeza. Continuando, Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Então, Jesus era obediente ao seu pai José, à sua mãe Maria. Então, que nós possamos ser obedientes aos nossos pais, para que também os nossos filhos aprendam a obediência na prática, na vida prática, e não uma obediência fingida, não uma obediência de interesses, né? Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, dentro da Sagrada Família, crescia em sabedoria, porque aprendia com seu pai José e com a sua mãe. Em casa. Jesus crescia em estatura, era bem cuidado por José. Tudo aquilo que era preciso prover para a Sagrada Família, José proveu da melhor forma que ele pudesse fazer. E assim o seu filho crescia em estatura, também em condição física, porque era bem cuidado, bem tratado. Dentro dos seus limites, claro, dentro da pobreza da família de Nazaré, claro. Mas eu tenho certeza que José suava sangue, entre aspas, como diz o ditado popular, não como Jesus suou literalmente sangue no horto, mas ele suava sangue, ou seja, ele fazia das tripas corações, para que não pudesse faltar nada para o seu filho. Então, também nós precisamos fazer isso, fazer com que nossos filhos cresçam, cresçam em sabedoria, estatura e principalmente em graça diante de Deus. E como nós faremos eles crescerem em graças? Assim como a família de Nazaré fez com Jesus, levando-o no templo sempre que fosse possível, principalmente nas festas. E aí, meus irmãos, nós podemos ver se cumprir na nossa vida aquilo que é dito na primeira leitura de hoje. Primeira leitura de hoje. Aquilo que Jesus Siracide, vai escrever no Eclesiástico, capítulo 3, versos do 3 ao 7, depois versículo 14 ao 17a. Ele diz: Deus honra o pai nos filhos, e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Se a tua oração cotidiana não está sendo ouvida por Deus, existem duas possibilidades. Primeiro, você não está pedindo algo, você não está orando como convém, da maneira que Deus deseja, como Jesus nos ensinou. Ou você é alguém que simplesmente não honra teu pai e tua mãe. E as consequências estão aí. Depois ele vai dizer: quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. E no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa. E quem obedece ao seu pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara teu pai na velhice, e não lhes causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compassivo, ou seja, andar no mesmo passo com ele, ter paciência, para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. E na justiça será para a tua edificação. Então, aqui são alguns conselhos e algumas consequências para nós se praticarmos tais conselhos. E na segunda leitura de hoje, tirada do livro da Carta de São Paulo aos Colossenses, veja o que São Paulo vai dizer, porque hoje, em nome da falsa misericórdia, até o direito de matar, entre aspas, estão querendo, de matar crianças inocentes. Veja, Colossenses 3, do 12 ao 21. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos, somos santos eleitos de Deus,
Foi para isso que Jesus nos salvou. Por isso, revestivos de sincera misericórdia. Porque São Paulo enfatiza a palavra sincera misericórdia. Por quê? Porque existe uma misericórdia fingida. Em nome da misericórdia fingida se mata bebês nos ventres. Em nome da misericórdia fingida se diz que as pessoas podem viver como queiram. Em nome da misericórdia fingida, as pessoas são apoiadas a quebrar os mandamentos de Deus e os preceitos de Deus. Em nome da misericórdia fingida, se protege o agressor e se mata a vítima, a verdadeira vítima. Em nome da misericórdia fingida, as pessoas querem o direito de matar os inocentes. Tudo em nome da misericórdia fingida. Por isso São Paulo vai dizer, revestivos da sincera misericórdia, a verdadeira misericórdia. Por exemplo, Jesus diz, sede misericordiosos como vosso Pai que está no céu é misericordioso. Aí eu pergunto, Deus é misericordioso? Sim, Ele o é. Mas a misericórdia de Deus é fingida? A misericórdia de Deus comunga com o mal, com o pecado? Não. A misericórdia de Deus rejeita, abomina o mal, o pecado. A misericórdia de Deus acolhe o pecador, mas rejeita, abomina, se enfurece com o pecado. Então, não vamos cair nessa conversa mole e fiada que o mundo, em nome de uma falsa misericórdia, tem feito, tem anunciado, tem pregado. Então, sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, que é a igreja. E sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, sem a isenção de nada, na verdade, a verdade na verdade, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos e hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Ele diz aqui, tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graça ao Pai. O Pai dai graça a Deus Pai. E ele vai dizer agora, esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor, como Nossa Senhora foi para São José. E aqui ele diz agora para mim e você, homem, maridos, amai vossas esposas, e não sejais grosseiros com elas. Se houvermos vivido, praticado algum tipo de grosseria, que nós possamos pedir ao Senhor ajuda para não mais fazê-lo. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Então aqui, na liturgia da Sagrada Família, falando sobre a Sagrada Família, trazendo para nós a Sagrada Família como exemplo, Maria que acolheu Jesus, José que acolheu Jesus e não pensaram em abortá-lo, Maria e José que educaram Jesus, que educaram levando à casa do Pai, levando ao templo, ensinando as coisas de Deus, os preceitos de Deus, a Torá, aquilo que os profetas ensinaram, aquilo que os seus antepassados viveram, como Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros. Que nós também possamos fazer o mesmo com nossos filhos e filhas. Ensiná-los a crescer em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Deus abençoe você. E repito, cuidado. Cuidado com a falsa misericórdia que este mundo atual tem pregado. Deus abençoe.